Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o palestino que enfrentou todos os poderes que o assassinaram, sem desistir de nós. Que o amor de Deus, o Pai que no palestino compartilhou o pão que ele chamou de nosso, a cura, a libertação de homens e de mulheres para o reino do serviço que ele veio realizar. E a comunhão do Espírito Santo, este sopro poderoso que compartilha a ressurreição do Filho de Deus, com todos e com todas que creem, para que se revitalizem e se libertem. Estejam convosco, comigo, agora nesta reflexão e sempre em nossas vidas, compartilhando também esta bênção com Diana Lopes, que nos deu a alegria da saudação na reflexão do Evangelho do domingo passado. Compartilho também esta reflexão com a minha querida amiga psicóloga Conceição Azevedo, de Fortaleza, no Ceará, que há tempo não conseguia participar das nossas reflexões. A querida irmã, líder, futura bispa de nossa igreja, a acadêmica Valdirene Gonçalves da Cruz, que aqui veio com 2 comentários no domingo passado para nos animar. A bênção trinitária para a querida amiga, corajosa companheira, mulher de fé, mulher de história, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Elza Fonseca. E também ao meu querido irmão, que sempre participa na comunidade Espiritualidade Revolucionária, do canal do mesmo nome, aqui no YouTube, que nos saúda, irmão Guarani dos Santos, sempre criticamente a forma melosa, romântica e historizada de Jesus, feita por muitos que não têm compromisso com o evangelho que ele delegou aos seus discípulos e discípulas, apóstolos e apóstolas. Obrigado a todos e a todas, e com todos e todas que aqui comentam e que assistem esta reflexão. A bênção consoladora do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, segundo domingo da Páscoa, domingo da misericórdia de Deus, é o de São João, no capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 31. Leiam, por favor, aí, dando pause aqui, para depois participarmos juntos da reflexão que faremos deste Evangelho. Por gentileza, algumas pessoas já têm feito isso e me comunicam. Reflexão comunitária. Refletem juntos, discutem, depois voltam para a reflexão que fazemos aqui no canal. Acrescento a minha saudação e a minha bênção o pastor Silvio Menck, luterano, que desde a Alemanha acessa a nossa reflexão do Evangelho e me presenteará com um livrinho exegético que nos ajudará muito nesta reflexão, certamente. Grande abraço, pastor Silvio, aí na Alemanha.
bem, este evangelho que se encontra no capítulo 20 de São João, no final do evangelho, chamado Livro dos Sinais também antigamente, livro da comunidade do discípulo amado de Jesus, não pode ser desvinculado da reflexão do domingo passado, do luto de Maria Madalena, do choro de Maria Madalena no jardim do túmulo, e da experiência do discípulo amado, que dentro do túmulo, ao ver as marcas da ressurreição, creu, acreditou, aderiu profundamente ao Jesus ressurreto. E depois do encontro de Maria Madalena no jardim, após confundir Jesus com um trabalhador, que maravilha isto! Com o jardineiro, chorando ao ouvir a pergunta do Senhor: mulher, por que choras? E ao reconhecê-lo, o chamou de Raboni, Raboni, mestre em hebraico. E recebeu a missão apostólica, ela mesma sendo apóstola de Jesus, para ir até os meus irmãos, como disse Jesus, os meus irmãos e os teus irmãos, anunciar que vou para o meu Pai e o nosso Pai. Pois nesse evangelho desse domingo, na casa onde estavam os irmãos de Jesus, a comunidade de Jesus, uma casa na periferia de Jerusalém, uma casa imersa na escuridão, tentando segurar entre as suas paredes homens extremamente assustados, medrosos, tomados de um medo profundo, aquele medo que impotencializa, aquele medo que embota, aquele medo que diminui, aquele medo que descaracteriza tudo em que se crê. Lá estavam os discípulos de Jesus, imersos de mente, coração, alma e tudo no medo. E esse trecho começa exatamente afirmando isto, que eles mantinham as portas e janelas trancadas com medo dos judeus. Isso é muito significativo. Medo. Um medo não desejável, não um medo mental, não um medo criado, não um medo fantasia, mas um medo real. Pois o medo que os alimenta vem do assassinato de Jesus poucas horas antes. E embora o testemunho de Maria Madalena o ainda não encontro com ele ressurreto, o medo que vem do desamparo, o medo que vem da saudade, que vem da incerteza, que vem e se alimenta perigosamente da falta de perspectiva. E esse medo real vem do Estado imperial, Estado de César, Estado romano, que é associado ao poder religioso, matou Jesus. Então, quando João fala em judeus, em outros momentos, isto é mais claro. Quem são esses judeus? São os fariseus, são os saduceus, são os sacerdotes que chegaram
a chamar Jesus de impostor, como lembramos no domingo passado. Esses homens todos se encontram atiçados para matar também os seguidores de Jesus. É muito comum nesses períodos de terror, quando se matam as lideranças, também buscar eliminar pela raiz os seguidores e seguidoras, os discípulos e discípulas, exterminando a todos para que não vingue o seu projeto. Era disso que os discípulos tinham medo. Se esse Estado era tão poderoso, já havia matado tanta gente, negociado para destruir Judas, para escarrapachar na culpa Pedro, evidentemente que esse Estado procuraria e cataria cada discípulo de Jesus em qualquer lugar deste mundo. Isto dá medo. Terror assusta, tira o sono, tira a fome, tira a firmeza das pernas, coloca na lona, nas cordas, achata as pessoas. Cuidado então quando este medo impossibilita todas as soluções, todas as saídas, desde as menores às maiores, como ocorreu com os nossos irmãos, os irmãos de Jesus, os nossos irmãos, nesta casa clandestina numa periferia de Jerusalém. Eles não se encontravam na casa de Caifás porque eles não eram seguidores de Caifás, pelo contrário, perseguidos por Caifás. Eles não se encontravam na casa de Pilatos porque não eram adeptos do império de César, império romano. Pelo contrário, eram perseguidos pelo império, que não vacilava em perseguir e matar. Eles não se reuniram no templo porque o templo foi entregue aos interesses e aos negócios da dominação. Eles se encontravam clandestinos. E na clandestinidade, isolados do povo, isolados e sem Jesus, o medo os massacrava ainda mais. Isso não é brincadeira. Sou capaz de entender o que se passou dentro da casa clandestina em Jerusalém, no domingo da noite, da primeira noite da Páscoa. Até que Jesus entrou. Portas fechadas, janelas trancafiadas, homens tomados pelo medo. Jesus entra. E duas coisas iniciais começam por enfrentar os medos. Ou o medo, gigantesco medo. O justificado medo. O medo dos que estavam sem saída. Primeira, Jesus diz: a paz esteja convosco. Quase que seria o caso de a gente perguntar: mas que paz é essa que o matou? Que paz é essa que não conta com um dos discípulos que o traiu? Que paz é essa quando um dos discípulos o negou? E quando um dos discípulos, dentro em breve, diria: não, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito que ele ressuscitou. Que paz é esta? Agora Jesus diz: a paz esteja convosco, e não diz apenas liturgicamente, como era costume dizer no culto judaico. Ou quando era costume quando se recebia um mensageiro: paz esteja convosco.
Ele diz, porque o contrário do medo, o contrário da promoção da guerra que o matou, é a paz, é o shalom, que não depende das muralhas como acreditavam os judeus, que ergueram em torno da sua cidade santa altíssimas e poderosas muralhas, para ali dentro construir a paz. Jerusalém, que quer dizer lugar de paz. Agora, dentro de uma casa frágil, com portas e janelas, com simples trancas. Ali, sem muralha, ele diz, a paz esteja convosco. A paz que é a integridade dos seus discípulos no projeto dele. É o envolvimento no projeto dele. O contrário do medo é a paz. O que cura o medo é a paz. O que cura a insegurança é a paz. O que cura a incerteza é a paz. Paz, a paz esteja convosco. Disse por 2 vezes, ou melhor, 3 vezes nesse texto. Shalom esteja convosco. E a segunda coisa que Jesus fez foi a demonstração da verdade dos fatos. Logo, sem que ninguém pedisse, abriu as mãos, abriu seu lado e mostrou os seus pés feridos, chagados, de quem realmente foi brutalmente maltratado, crucificado e assassinado. Mas que agora carrega todas essas chagas como ressurreto. Neste ato, Jesus mostra que a paz precisa se ancorar, ela não é vazia, ela não é uma ideia apenas, ela não é uma crença sem raízes, mas precisa se ancorar, se enraizar naquele que continuava sendo o Jesus de Nazaré. O Jesus perseguido, o Jesus crucificado, mas o Jesus que a tudo enfrentou por causa deste momento, para este momento da paz. Mostrou o seu lado, mostrou suas mãos, mostrou seus pés, para clarear que não se trata aqui do Jesus glorioso, do Jesus majestoso, meloso, fora da história, aquele a quem os alienados cantam, entoam, saúdam, batem palmas. Mas esse é o Jesus palestino, geograficamente histórico, do Deus feito carne. E a carne de Deus em Jesus é aquela que é capaz de enfrentar a cruz. E pior do que enfrentar a cruz, a própria morte. Até que ele diz: aqueles de quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem retiveres os pecados não serão perdoados. No mundo ferido, no mundo chagado, no mundo de guerras, no mundo de muralhas, no mundo sangrando, há muitos pecados, há muitas chagas, há muitos ferimentos, há muitos desvios. Pecado é isso, desvio do objetivo. Então é preciso perdoar. Mas não perdoar com palavras fáceis. Se eu te perdoo, pronto, esquece. Mas perdoar junto, como ele faz agora com seus discípulos,
na sua comunidade, nesta casa periférica. É preciso acompanhar, é preciso caminhar com, é preciso aliar-se, é preciso juntar-se, é preciso engajar-se, é preciso agir. O perdão é amplo, geral e restrito, para ajudar as pessoas a também receberem da ressurreição dele. Mas Tomé não estava. Tomé não estava. Os discípulos o avisaram que Tomé não se encontrava. Até que no mesmo texto mostra o próximo encontro, quando Tomé se encontra. Ele também mostrou a Tomé suas mãos, o seu lado chagado, ferido, os seus pés, e autorizou a Tomé que verificasse, que apalpasse, que enfiasse os seus dedos. Tomé logo demonstrou que cria e ouviu de Jesus: bem-aventurado és tu, bem-aventurados que não veem e creem. Tu creste porque tu viste. Mas permitiu a Tomé perceber que ele, o Jesus vivo e ressurreto, não é diferente do Jesus das estradas, dos povoados, dos barcos, das pescarias, das casas, do Jesus suado, empoeirado, do Jesus mal falado pelos judeus, pelos fariseus, saduceus e sacerdotes, perseguido, depois crucificado. É o mesmo Jesus nesta casa. Não é permitido separar o Jesus ressurreto do Jesus histórico. É o mesmo. Fazer esse aqui um glorificado como se esse não tivesse nada a ver com aquele. Não há esse, não há aquele. Há um só. Jesus dentro desta casa, mostrando que há um só. E termina esse evangelho, e termina o evangelho, o livro dos sinais, termina o evangelho de João, dizendo qual era o objetivo de tudo isso. É para que, apesar de ter muitos outros sinais acontecerem, foram escritos, coube somente estes, para que todos crescem. O objetivo é crer, é suscitar a fé. Se a paz é o contrário do medo, a fé é absolutamente indispensável e necessária para alimentar a paz. E, sobretudo, a fé que carrega, que faz esse carregamento da paz. A fé leva os discípulos a ouvir o que Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Nada de trancas, nada de portas, é preciso ir ao mundo da guerra, ao mundo que mata, ao mundo que suscita a traição, ao mundo das cruzes. E nós podíamos atualizar isso, lembrando-nos que nesta semana se completarão 27 anos do grande genocídio dos Carajás, aqui no Brasil, quando mataram 19 camponeses que lutavam pelo direito à terra e à produção de alimentos. 27 anos, num mundo de guerra. Nesse mundo precisamos nos sentir enviados por Jesus para gerar a paz, suscitar a fé nas pessoas, ressuscitar as pessoas, compartilhar com as pessoas este Cristo na periferia de Jerusalém.
neste mundo de tantas injustiças. Nesta semana que terminou, eu dei uma entrevista na TV do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, em torno do tema das milhares de pessoas que vivem nas ruas, a começar por São Paulo e a se distribuir pelo país. Ali também nós temos que nos sentir enviados. Não aceitarmos jamais que alguém passe fome, que alguém passe miséria, porque nós somos discípulos daquele que partilhou pães e peixes. Discípulos, discípulas, apóstolos, apóstolas. Nós não podemos admitir organizações internacionais poderosas que invadem países, como a OTAN invade a Ucrânia, invade tantos outros países periféricos pelo mundo para destruir os seus povos, roubar as suas riquezas, matar de fome e de sede. Porque nós somos seguidores daquele que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, crede em mim, crede também no Pai. Temos que ter o ânimo de lutar para que este mundo que gera tanta violência e tanta guerra acabe. Começando como se iniciou lá na casa da periferia de Jerusalém, na clandestinidade, no medo, começou um novo mundo com o sopro que Jesus deu sobre os seus discípulos e discípulas. O sopro do Espírito Santo soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Esse sopro que significa duas grandes forças. A primeira força da nova humanidade, agora como ocorre na narrativa de Gênesis, quando houve o sopro da nova Ruá, para que haja uma nova humanidade que lute pela paz, que aniquile o medo, que extermine a guerra, que destrua as fontes da injustiça, criando uma nova humanidade, novas relações com paz. E esse sopro do Espírito Santo sobre os seus discípulos, que para João é o Pentecostes, que não se separa da ressurreição, é a mesma coisa que a ressurreição. Este sopro também significa inflar a coragem, a força, a energia. Por isso vem logo a seguir: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Este sopro nos envia, nos tira de uma religião apática, de uma religião de templo, de altar, de uma religião de autossatisfação, de uma religião, de uma espiritualidade que busca paz pessoal e individual, para a concepção de uma fé que nos joga no mundo de modo ativo, de modo militante, de modo combativo, para ajudarmos a criar a paz no mundo. Seja assim contigo, meu irmão, minha irmã. Que tu recebas o sopro do Espírito de Jesus. Que tu ouças dele estas palavras: recebei o Espírito Santo. Que tu ouças de Jesus estas palavras: a paz esteja convosco. Que tu ouças de Jesus estas palavras: assim como o Pai me envia, eu vos envio. E tu ingresses para sempre nesta militância para transformar este mundo. É isto que Jesus quer de ti, quer de mim,
no enfrentamento de todas as limitações e sofrimentos que possamos carregar em nossas vidas, que se tornarão todos mais leves, que se tornarão todos sem significação diante desta extraordinária e maravilhosa missão de sermos enviados por Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão libertadora do medo do Espírito Santo sejam com vocês, comigo e com todos nós, agora e para sempre, na luta pela criação de um mundo de paz, de dignidade, porque seja construído sobre a justiça e, antes da justiça, um mundo amoroso. Amém.